Passei em 5 universidades, incluindo a URGS, e uma bolsa de 100% na Unicinos. E se tu quer saber como, então continua assistindo esse vídeo, que eu vou contar toda a minha trajetória pré-vestibular. Oi, pessoal, eu sou a Dudinha do Eco, eu tenho 18 anos, eu milito no movimento climático e hoje eu faço gestão ambiental na Unicinos com bolsa de 100% que eu conquistei através do Geração Caldeira. E agora, eu tô gravando esse vídeo em junho, e agora em agosto eu vou começar em Direito na Federal, começo em Direito na URGS, agora no segundo semestre também. Passei em algumas outras faculdades em Direito, passei na Uniriter, na PUC e na Actus. Então fecharam 5 faculdades que eu fui aprovada. URGS era a minha prioridade desde o início, a URGS, que era federal, que é gratuita, sempre foi a minha prioridade. Só que no início eu me questionei muito sobre qual curso eu queria fazer. Praticamente durante todo o meu ensino médio, acho que a partir do 9º ano até o ensino médio, até a metade do terceirão, eu falei que eu queria cursar Relações Internacionais. Aí chegou o final, a hora de me inscrever para URGS, eu fiquei, quero Relações Internacionais? E comecei a pesquisar também sobre a área de Direito, que foi uma área da qual me gerou muito interesse, eu achei uma área muito interessante, com muito mercado, e que dá para viver um direito internacional que correlaciona-se com relações internacionais. E existe a possibilidade, é um possível caminho a se seguir, caso eu tenha interesse em fazer uma pós, um mestrado na área de relações internacionais, quem sabe até fora. Então, é um caminho que eu posso seguir através do direito. E dentro do direito, a gente tem um amplo mercado no setor que eu quiser conseguir. E eu milito no movimento climático, já faz mais de 4 anos, através do Eco pelo Clima. E eu identifiquei que a área ambiental é a área que eu mais tenho interesse. Eu amo debater sobre meio ambiente, eu amo estar em eventos climáticos. Eu vejo que o meu lugar é estar defendendo o meio ambiente, é estar tentando defender o nosso futuro, mas principalmente as nossas vidas atualmente. A vida de quem mais é afetado, impactado pela crise climática. Tá, mas esse vídeo não é sobre crise climática, mas eu precisava dessa contextualizada para explicar o porquê que eu faço minhas 2 faculdades. Eu faço gestão ambiental na Unicinos e logo vou começar em Direito na URGS. Que quando a gente olha de fora são áreas um pouco separadas ou não tão conectadas. Mas hoje uma das principais formas de defender o meio ambiente é defendê-lo através da lei, é defendê-lo através da justiça climática que a gente tanto fala dentro do meio ambiental. E a gente precisa ter um conhecimento jurídico através do direito ambiental. Então, identifiquei dentro dessa área um possível grande caminho para ser construído. Então, por isso, o interesse nessas 2 big áreas entre gestão ambiental na Unicinos e direito na URGS. Mas agora, bora falar sobre como é que foi meu 2024, como é que foi a minha preparação para passar nas faculdades, com a minha rotina de estudos, falar um pouco sobre como é que foi toda a minha organização e principalmente com dicas valiosas para você aí também passar no vestibular. Eu, durante o ensino médio inteiro, eu sabia que eu queria passar na faculdade. Isso era algo muito claro e explícito para mim. Então, durante o 1º e o 2º ano, eu fiz um estudo mais básico, eu focava em desenvolver o conhecimento que eu tinha, em aprofundar o conhecimento, principalmente nas áreas de redação, português e matemática, que são as áreas principais que a gente encontra hoje nos vestibulares, tanto Enem como porta vestibular da URGS. Eu passei na URGS através do vestibular da URGS, sendo que eu estava dando muita prioridade para o Enem. Esse é um ponto que eu acho muito importante de enfatizar. O vestibular da URGS, ele é um vestibular caro. Isso não pode ser negado. Ele é um vestibular elitista, ano passado, se eu não me engano, eu paguei R$180 para entrar, para poder fazer o vestibular, então é uma prova muito cara. Mas se eu e a minha família, a gente não tivesse investido esses R$180 nos meus estudos, eu não teria entrado dentro da URGS. Então, para os meus estudos foi algo muito importante, para a minha trajetória acadêmica foi muito importante ter feito o vestibular da URGS, porque se fosse através do Enem eu não teria passado na faculdade que eu queria, talvez eu teria conseguido alguma bolsa, mas como o objetivo número 1 era URGS, eu não teria conseguido se fosse através do Enem, sendo que o meu foco nos estudos durante o ano inteiro foi no Enem. Então, no final do 2º ano do ensino médio, eu durante o 2º ano eu fazia algumas atividades, algumas questões, mas algo muito espaçado, sem um estudo fixo, certo e definido, sem um cronograma de estudos. Até que no final de 2023, final de 2023, eu pedi de presente para minha família de Natal um cursinho para vestibular. Não quis nenhum presente, quis o cursinho, porque para mim aquilo era prioridade, que eu identifiquei que através do cursinho eu ia conseguir me aprofundar nos conhecimentos para fazer a prova e ser aprovada. Porque eu fui estudante de escola pública, eu fui estudante de escola estadual,
E hoje nós vivemos num país em que a educação não é valorizada, então que o nosso sistema educacional ele é extremamente falho, e por causa disso eu identifiquei essa grande necessidade de fazer um cursinho para poder me aprofundar no conteúdo, principalmente porque o conteúdo que cai no vestibular não é o conteúdo que a gente aprende em sala de aula. Portanto, eu identifiquei essa grande necessidade de me aprofundar nos conhecimentos, então eu fiz através do cursinho. Então, como ganhei o cursinho, comecei a fazer de janeiro a março, que foi aquele pré-carnaval, que é uma outra frente muito importante do Iludinha, também é o meio carnavalesco. Então, de janeiro a março, eu fiquei bem por fora, só fazendo algumas atividades separadas, entendendo um pouco mais de programação, de como que eu iria estudar. Foi uma fase de planejamento, que foi extremamente importante para eu me entender o como que eu precisava estudar, quais eram minhas formas melhores de estudar e como eu e Eduarda preferia. Tem gente que prefere através de flashcards, relembrando a matéria, tem gente que é somente por questões que é o meu método, e tem pessoas que precisam muito da teoria, eu preciso da teoria em matérias específicas, então nesses 3 meses foi um momento onde eu consegui identificar muito qual era o meu método de estudos. Isso é extremamente importante para a gente conseguir evoluir muito mais conteúdo em muito menos tempo. Agora, como falta poucos meses para o vestibular, isso é algo de extrema importância para quem vai fazer o vestibular esse ano, é saber qual é o seu método de estudos. Qual que é a sua forma de aprender, qual que é o melhor jeito que você precisa fazer para poder evoluir no conhecimento, para poder tirar o máximo de questões corretas lá no vestibular. E logo após o carnaval, literalmente na outra semana, já botei como minha prior. Agora é foco total no vestibular. E foi assim que eu fiz. Essa foi a minha principal tática, talvez, para conseguir passar no vestibular. Foi que ano passado eu sumi muito do mundo. Eu sumi do carnaval, eu sumi da militância, tanto do afronte como o eco estava um pouco desativado da juventude. Então, foi um momento em que eu sumi completamente e priorizei o vestibular. Então, de março até agosto, foi uma fase em que de manhã eu ia para a escola e de tarde à noite eu focava totalmente para o vestibular. Isso era muito importante. Eu tinha muito tempo também, né? Então, eu fazia minhas questões, eu fazia todo o meu estudo, precisava um pouco de teoria e questões, teoria, questões, teoria, questões. E como eu tinha um cursinho, a gente tinha questões passadas. Eu via a aula hoje, então eu ia ter que fazer exercícios dessa aula hoje. Hoje, por exemplo, não é o dia de hoje, mas hoje é segunda-feira, por exemplo. Eu vou fazer novamente essas questões na sexta-feira como revisão. E no bloco de exercícios daqui 2 semanas vai cair uma questão sobre essa matéria. Então, eu tinha essas questões espaçadas que me ajudavam a conseguir decorar e aprender melhor as matérias. Mas chegou setembro. E com setembro chegou uma mudança de 360 na minha rotina, que era uma rotina total focada na escola e nos estudos para vestibular. Aqui ela teve que ser um pouco mais dividida. Eu ingressei como jovem multiplicadora no Centro de Juventude do Social 10 e na trilha de gestão e vendas do Geração Caldeira de 2024. 2 pontos extremamente importantes e marcantes da minha trajetória. O CJ foi onde eu comecei a mudar minhas opiniões, a mudar minha visão, a identificar novos mundos diferente do mundo que eu vivia, principalmente do mundo que eu vivia através da minha militância política. E dentro do Geração Caldeira foi onde abri 100% a visão que existem mundos opostos ao mundo que eu vivo, mas principalmente através dele eu teria muitas oportunidades se eu priorizasse e fosse boa naquele ambiente. Então, dentro do Caldeira, a gente tinha muitas tarefas, a gente precisava se esforçar muito para se destacar lá dentro. E mesmo com toda a correria que eu tinha entre terceirão, vestibular, CJ, era algo que eu priorizava muito e que eu tenho muito orgulho de ter feito isso, porque se não fosse através da Dudinha, que priorizava o Caldeira, que tratava aquilo como importância, me desenvolvia nas atividades, nas dinâmicas que eram feitas lá dentro, hoje eu não teria uma bolsa de 100% na Unicinos. Então dá para ver o quanto que uma questão se correlaciona com a outra e o como foi importante toda essa trajetória, todo passo a passo dessa trajetória para hoje eu poder falar que eu curso 2 faculdades, estagio dentro de uma empresa, dentro do Instituto Caldeira. Então, fruto da Geração Caldeira, hoje eu estagio numa empresa parceira do Caldeira e tenho uma bolsa de 100% na Unicinos, que é uma bolsa EAD, mas é na Unicinos, que é uma universidade extremamente renomada com conhecimento top, que é uma universidade que eu tenho muito orgulho de hoje ser aluna dela. Mas vamos voltar lá para 2024, vamos voltar lá para setembro.
Quando eu vi que eu tinha sido aprovada nas duas, eu cheguei em casa e tive uma conversa até certo ponto difícil com a minha família, porque todos sabiam do quão passar no vestibular era algo de extrema importância para mim e do quanto eu me autocobrava. Eu acho que mais do que ninguém eu me cobrava muito. E isso às vezes é bom, mas às vezes chega a ser até tóxico. Eu não vou negar que eu criei um relacionamento tóxico comigo mesma durante essa fase pré-vestibular, porque eu impus que eu precisava passar no vestibular, mesmo sabendo que se eu não passasse, tava tudo bem, e que eu podia tentar botar minha nota do Enem em outras faculdades, e principalmente eu poderia estar trabalhando, estagiando em alguma empresa como estou hoje, por exemplo, e tentar novamente, agora em 2025. A minha família, isso é algo muito importante, a questão de base familiar, né? E a minha família sempre teve muito isso, tipo, se tu não passar, tá tudo bem. Tá tudo bem se tu não passar. Temos ano que vem, não vai ser o fim do mundo se tu não passar agora. Só que eu acho que isso é um ponto muito importante, é a gente ter saúde mental e principalmente autocuidar da gente. Eu vejo como eu não autocuidei de mim nessa fase, eu tive um relacionamento tóxico, eu acho que essa é a melhor frase que foi. Eu tive um relacionamento tóxico comigo mesma ao impor em que eu precisava passar no vestibular, eu precisava passar em direito na URGS, tendo recém saindo da escola. Mas pelo menos deu certo, mas eu não faria toda essa trajetória de novo, porque foi muito difícil, foi muito caótico e complicado. Então tivemos essas duas fases com Caldeira e CJ, e eles implementaram muitas coisas na minha rotina. Eu tinha compromissos com Caldeira todas segundas, terças, quartas e quintas. Segundas-feiras eram de 15 em 15 dias, tinha o Segundale. Todas terças e quintas a gente tinha aula e era muito longe da minha casa, era lá no bairro Navegantes, lá no 4º distrito, hoje Caldeira. Então era mais de 1h30 da minha casa, eu tinha que pegar 2 ônibus, era uma viagem que eu fazia até lá. Então nos dias de Caldeira, eu tinha esse tempo do ônibus, eu aproveitava para fazer algumas questões, e principalmente o ônibus da volta, que era o ônibus que eu estava mais cansada, era o momento em que eu assistia aula de história, geografia, sociologia, mas principalmente história e geografia, que são disciplinas que para mim são muito fáceis. Então se a gente volta naquilo que eu comentei lá no início do vídeo, sobre métodos de estudos, o que é melhor para ti, é retomar isso também. Quais matérias tu tem mais facilidade? Quais matérias tu tem mais dificuldade? Algo que eu impus para mim lá quando eu terminei os estudos em março foi que eu não vou estudar física. E ponto final. E eu não estudei física. Porque para mim física é algo extremamente difícil e que eu ia precisar implementar muito tempo na minha rotina para aquela matéria, sendo que eu poderia implementar para matemática. Eu sabia que ia me dar muitos mais pontos do que a própria física. E a história é uma matéria da qual eu tenho facilidade, eu tenho um conhecimento mais, é uma matéria que para mim, se me explicar uma vez eu vou entender. Então eu assistia dentro do ônibus, ficava ali com meus fonezinhos ouvindo uma aula, e para mim deu certo. Então, era assim nos dias de Caldeira, que eram dias mais corridos. Em compensação, nos dias de CJ, ele era muito perto da minha casa, eu ia a pé, literalmente. Então eu conseguia ter alguns tempo livres a mais para implementar dentro desses dias algumas questões, principalmente questões de matérias fáceis, para conseguir fazer em 20 minutos. Aquelas questões de histórias e de geografia que eu assisti a aula dentro do ônibus, eu vou fazer elas no dia de CJ também. E de noite, principalmente nos dias de CJ, que eu tinha esse tempo a mais, eu fazia questões. Eu sempre nos dias do CJ, que eram todas as segundas, era uma segunda sim, uma segunda não, né? E nas sextas-feiras, eu tinha um bloco de estudos à noite, que daí eu focava ali total naquele bloco, e era questões já principalmente de matemática, de humanas. De humanas não, né? Humanas é... de exatas. De exatas, de química e biologia, que foram matérias que eu estudei, não tanto como... mas eram matérias em que eu estudava. E já em compensação, nas quartas-feiras, que foi um dia que eu ainda não comentei, né? Nas quartas-feiras eu tinha Geração Caldeira, só que ele era online com atividades do Sebrae. E ela corria somente das 2 às 4 da tarde. Então era uma aula muito curta. Então eu aproveitava esse dia para conseguir fazer as coisas mais descansada, para poder descansar um pouco, fazer algumas tarefas de casa, que também temos aquelas ajudas que precisamos fazer dentro de casa para ajudar nossas mamães. Então era o dia que eu ajudava, mas dentro de casa, principalmente em questão de roupa, por exemplo. Mas eram dias que eu conseguia focar e estudar. Normalmente nas quartas era o dia que eu conseguia fazer uma redação. Eu conseguia ficar 1h30 sentada, focada, eu e meu caderno, desenvolvendo uma redação sobre o tema da redação do cursinho daquela semana.
Mas tá, conseguimos fechar como era a minha rotina de segunda a sexta. Mas no final de semana, o que eu fazia? Pra mim, o domingo sempre foi lei. Ele continua sendo lei. Domingo, pra mim, é um dia que eu preciso descansar. Eu tenho que arranjar algum tempo no final de semana para descansar e eu prefiro que seja no domingo. Porque tem o almoço de família, pra mim é um momento muito importante na minha semana, é o almoço de domingo. Nas minhas famílias é algo muito tradição, a gente almoçar juntas, então amanhã de domingo é algo que eu gosto muito de ser o momento da casa, da família. Então sempre é o dia de mais descanso. Continua sendo assim agora nessa fase de trabalho e faculdade. Só que nessa época para vestibular, eu tinha como. Isso eu implementei esse hábito nessa fase, ele continua até hoje, que é de planejar minha semana milimetricamente no domingo. Isso é lei, é lei, é lei, tem que ser feito. E no sábado eu aproveitava para estudar. Fazia outra redação, fazia revisões. Sextas e sábados sempre eram os dias das revisões da faculdade. Da faculdade ainda não, né? Eu queria entrar na faculdade. Eram as revisões do cursinho. Então era nesse momento que eu conseguia revisar todas as matérias que eu tinha aprendido durante o longo daquela semana. E respondendo agora a pergunta lá do início do vídeo, principalmente as minhas meninas que me acompanham aqui no Dinho do Eco, que eu converso mais com elas, né? Faltam 4 meses. Tem como passar no vestibular? Depende. Depende do quanto de estudo tu tem, quanto tempo tu tem na tua rotina para poder estudar. Isso é um ponto extremamente importante. Mas principalmente é a base que tu já tem. Tu já tem uma base dentro dessas matérias? Tu tem uma base de redação? Já consegue fazer uma redação 800 mais? Para mim é primordial isso. A redação é o ponto-chave para a gente conseguir passar no vestibular. Porque é através dela que a gente consegue desenvolver mais pontos em menos tempo. Em menos tempo durante o dia da prova. A gente precisa ter um repertório bom, mas que a gente consegue construir ele, principalmente faltando somente 4 meses para o vestibular. É muito mais difícil a gente conseguir aprender uma matemática básica em 4 meses do que conseguir aprender a desenvolver uma redação. A redação tu consegue, isso eu não tenho dúvidas. Sentar a bunda na cadeira, pegar um notebook, um caderno, um telefone que a gente tá conversando aqui, sair desse vídeo e botar no YouTube como fazer redação nota 1000, modelo Enem, modelo vestibular da URGS. Ponto, tu consegue. Ponto final. Ali tu já garantiu tua nota na redação. Mas como eu comentei, né, alguns pontos agora botando eles em tópicos. Planejamento no Google Agenda, planeje seu dia, planeje seus estudos, tenha um cronograma definido do que tu precisa estudar. Estudo por questões. Não tem como tu querer passar no vestibular sem estudar por questões, porque é através delas que você consegue ver e te autoavaliar o quão bom tu tá, o que tu precisa avançar. E retomando isso como precisa avançar, faça hoje. Se quer saber o quanto precisa, como tu vai construir o teu cronograma de estudos, faça nessa próxima semana. Hoje a gente tá na terça, no dia que esse vídeo está sendo postado. Faz durante essa semana, arranja um tempo livre e até sexta, para fazer um simulado. Dentro desse simulado, tu vai avaliar, tu vai analisar todas as suas questões. Quanto tu acertou e quanto tu errou. E ainda nas que tu acertou ou errou, vê por, assim, eu acertei porque eu chutei, ou eu acertei porque eu sabia essa questão. Ou eu errei essa questão por falta de atenção, mas eu sabia desse conteúdo. Se eu tivesse focado e prestado atenção nela, eu teria acertado. E através desse cronograma, através dessa análise que tu vai fazer, tu vai desenvolver o teu próprio cronograma, para ver quais matérias tu precisa focar, o que tu tem bons questões que tu acertou. Tu pode estudar meia hora. Se tu tem menos tempo, tu estuda pouco tempo para aquela disciplina e se desenvolva mais nas questões que tu não tem, que tu tem dificuldade. É nelas que tu tem que dar prioridade. E assim, foca na qualidade, não na quantidade. Não adianta tu querer fazer 50 questões por dia e não conseguir prestar atenção em nenhuma. É muito melhor tu fazer 10 questões por dia, que tu prestou atenção nela, que tu entendeu, que tu analisou teus erros, do que fazer 50 e no final do dia não ter aprendido nada baseado naquelas questões. E como 2 últimos pontos primordiais, tenha momentos de descanso. Ai, Duda, mas é difícil descansar, eu tenho pouco tempo. Tá, eu sei, eu também penso assim. Eu penso assim até hoje. Eu tenho pouco tempo, a vida é uma só, a gente tem que entregar rápido. Somos jovens, pretinhas, sonhadoras que queremos conquistar o mundo. Só que a gente precisa descansar. A gente precisa ter momentos em que a gente vai parar e respirar pra conseguir. A gente precisa. É aquela frase clichê, mas ela é verdade. A gente precisa dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente. Então a gente precisa ter momentos de descansos. Mas principalmente, acredite em si mesmo. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos que a gente não vai ter a acreditar, mas tem uma fé, bota todas as tuas energias naquela fé e te entregue pra ela. Caso não tenha nenhuma fé, acredite em si mesmo, tenha fé em si mesmo. Antes de ter uma fé em qualquer divindade não desse planeta Terra, tenha fé em si mesmo.
que tu vai conseguir e bota isso na tua cabeça. Pode estar o mundo inteiro falando que tu não vai conseguir. Isso eu nem falo somente sobre vestibular, mas eu falo sobre tudo. Pode estar o mundo inteiro falando que tu não vai conseguir. Se tu botou na tua cabeça, eu vou conseguir, tu vai conseguir. E eu garanto. Talvez não no tempo que tu espere, mas tu vai conseguir. E assim, eu encerro esse vídeo. Espero que tu tenha gostado muito desse vídeo. Dá um bom tempo pra trazer ele. Primeiro vídeo aqui sentada conversando mais com vocês. E espero que eu tenha ajudado alguém, pelo menos. Porque pra mim foi muito importante essa fase. Foi uma fase extremamente difícil, complicada, mas que se não fosse pela Dudinha de 2024, que estudou enlouquecidamente para passar na faculdade, eu não estaria aqui hoje. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Eu não estaria aqui hoje cursando 2 faculdades, tendo um emprego bom, se não fosse pela Dudinha que estudou enlouquecidamente para passar na faculdade. Então era isso. Eu tenho gostado, deixa o seu like. Tchau, tchau. Até terça-feira que vem.